Boa tarde, tudo bom? Meu nome é Antônio, sou advogado e hoje eu quero conversar com vocês no Aprender Direito sobre prerrogativas profissionais da nossa classe e código de ética. Para você, acadêmico do curso de Direito, advogados que estão aí atuando, precisam conhecer e bem, né, o código de ética e o Estatuto da Ordem, principalmente nos artigos 6º e 7º. Lembrando que o artigo 7º já sofreu alterações recentemente através da Lei 14.365 de 2022. Então, temos vamos falar um pouquinho de infrações que estão previstas no Código de Ética que podem causar sanções disciplinares para o advogado. São três sanções: a censura, a suspensão e a exclusão dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, que essa é mais severa, mais grave, e ninguém quer ser submetido a ela. E claro que essas três sanções disciplinares vão ser julgadas lá no Tribunal de Ética, né? Você vai ter direito à ampla defesa, contraditório, não é diferente o procedimento em relação a uma jurisdição comum. Mas vamos lá. A censura é uma das penalidades previstas no Código de Ética da Advocacia. Ah, mas doutor, o que eu tenho que fazer? O que eu não posso fazer para não ser acometido dessa sanção? Você não pode violar, vou dar alguns exemplos, tá? Violar sigilo profissional sem justa causa, né, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio, né? Você não pode violar sigilos em relação a isso. Abandonar a causa, né, que lhe foi confiada através de uma procuração, que você se torna o patrono da causa, sem justo motivo. Não há justo motivo e você, de repente, abandona, né, o seu cliente. Deturpar o teor, o dispositivo da lei, né, não pode deturpar o dispositivo da lei. Doutrina, julgado, né, ou um documento para confundir o patrono da parte adversa e iludir o juiz. Então, entre outras previstas no nosso estatuto, no Código de Ética, mas essas são principais causas que você pode sofrer uma censura. Já a suspensão é um pouco mais grave. O exemplo da suspensão é você ser reincidente em uma infração disciplinar. Você já sofreu uma censura, uma advertência. Olha, não faça mais isso, porque, né, na próxima pode sofrer uma punição mais severa, que é a suspensão. Então, tá aí. Aí vem a suspensão. E complica muito a vida do advogado. Uma das punições também é em relação ao pagamento dos honorários, aliás, pagamento da anuidade da ordem. Também você pode sofrer uma censura em relação a isso. Agora, vamos falar da mais severa das sanções disciplinares que estão previstas lá no Código de Ética do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é a exclusão. Ah, mas o que eu não posso fazer para chegar a esse ponto? Porque você já foi censurado, já houve uma repetição da infração, uma reincidência, você foi acometido uma suspensão por tempo determinado, não pode exercer a profissão, e agora você foi excluído. Quer dizer, chegou um ponto de você ter que devolver a carteira da Ordem dos Advogados, né?
É muito, muito complicado isso. Muito triste. Então, o que pode acometer essa exclusão? O advogado ter praticado crime infamante. A idoneidade, um dos critérios lá que estão previstos no Estatuto da OAB fala que o advogado tem que ter idoneidade moral. Tem que ser idôneo. Você cometeu um crime infamante por 3 vezes. Aliás, você cometeu um crime infamante e já tem 3 vezes uma punição de censura. Aliás, censura não, de suspensão. Você provavelmente vai ser excluído da Ordem dos Advogados do Brasil. São crimes assim que... o que é um crime infamante? São crimes que causam repulsa, repúdio perante a sociedade. Então, são crimes que a própria sociedade, de uma forma geral, ela não aceita esse tipo de conduta. E vejamos, um advogado não pode cometer esse tipo de situação. Nós estamos preservando, nós somos operadores do direito, estamos lá previstos, a única profissão prevista no artigo 133 da Constituição Federal, que é a nossa lei magna. Então, de forma alguma, podemos praticar algo, a formação de quadrilha, pedofilia, coisas, estupro, crimes que chocam a sociedade. Então, precisamos tomar cuidado e precisamos conhecer. Tá? Eu estou dando aqui um parâmetro bem resumido, mas é bom que você leia o Código de Ética, artigo 34, artigo 35, artigo 36, para você se inteirar mais sobre esse assunto. Agora eu quero falar sobre um ponto que é muito importante, que foi alterado o artigo 7º do Estatuto da Ordem. Como eu falei para você que é importante vocês conhecerem o artigo 6º e 7º, para você saber quais são os seus direitos como advogado. E lembrando, prerrogativas da advocacia não é privilégio, tá? São garantias fundamentais para que você possa exercer sua profissão com independência e fazer o melhor pelo seu cliente, para você não ser tolhido na ampla defesa, contraditório, na plenitude da defesa, que é um dos princípios do Tribunal do Júri. Então vamos lá. A Lei 14.365 de 2022, ela alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB, incluindo o artigo 7º-B, que estabeleceu crime para autoridades que violam direitos e prerrogativas do advogado previstos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º. Vamos falar um pouco, vamos dar um exemplo aí desses crimes, que autoridades podem responder, sendo que a pena é de detenção de 2 a 4 anos e multa. A detenção é um regime que você responde em liberdade, porém você já tem uma pecha na sua ficha criminal. E 2 a 4 anos, não é pouca coisa. Então, primeiro caso, inviolabilidade do escritório e dos instrumentos de trabalho. Eu já até gravei um vídeo falando sobre isso, que o policial na rua ele não pode chegar pro advogado: olha, doutor, eu quero ver o conteúdo aí do seu celular. Passa a senha? Não pode. Por quê? O meu celular, o meu iPad, o meu notebook são instrumentos de trabalho. Lá contém petições,
documentos sigilosos dos nossos clientes que não podem ser expostos a troco de nada. Só o juiz pode quebrar esse sigilo, não que seja a inviolabilidade é total. Não, há as exceções. Se há algum indício de materialidade de um crime cometido por um advogado, o juiz pode pedir a quebra desse sigilo profissional para que a polícia faça um levantamento do conteúdo daquele celular. Realmente há indícios, há materialidade de um crime. Foi algo ali que sugeriu que fosse quebrado. Só que quem pode fazer isso é o juiz, e com fundamentos. Aí teremos que ter alguém da OAB, da Comissão de Prerrogativas, acompanhando como vai ser feita essa apuração dos arquivos que estão lá no notebook, no iPad do advogado, se for o caso, no celular. Então, tem todo um critério que está lá previsto no artigo 7º, a linha B do nosso estatuto, da Lei 8.994, que vai permitir, e esse profissional da advocacia, da Comissão de Prerrogativas, vai acompanhar o colega para que a lei seja cumprida. Ele não vai defender o advogado infrator, vai atestar que a autoridade policial, no caso o delegado, os investigadores, cumpriram as regras previstas no nosso estatuto, que é lei federal. Eu ouço, às vezes, algumas autoridades falando: doutor, mas estatuto da OAB é para vocês, só serve para vocês. Não, o nosso estatuto da OAB não é estatuto de clube de futebol. É lei federal, e lei federal é erga omnes. Todos os cidadãos brasileiros devem cumprir. Então, esse é o primeiro. Segundo exemplo, comunicação reservada com o cliente. Você é advogado criminalista, você chega lá na delegacia, seu cliente já está foi preso em flagrante, ou ele está num CDP, você chega e fala para o delegado ou para o diretor do presídio, quem estiver lá: eu preciso conversar com o meu cliente. De forma reservada. Não é, eu estou conversando com o meu cliente, aí tem 2 agentes de segurança atrás de mim, escutando o que eu estou falando com ele. Não pode. Ou o delegado tá lá vou conversar com o meu cliente que está preso na delegacia, ele ainda não foi transferido, e aí o delegado fica atrás de mim, eu mando um investigador ou um policial civil ficar grudado em mim para escutar, que eu estou conversando com o meu cliente. Não, isso daí é violação de prerrogativas que incute em crime, abuso de autoridade. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo da aula, os incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º do Estatuto da OAB, da Lei 8.994, foram criminalizados. A autoridade que violar esses incisos, ela está cometendo o crime de abuso de autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019. Que detenção de 2 a 4 anos. Então, uma delas, a primeira, é a inviolabilidade do escritório dos instrumentos de trabalho, que eu já expliquei. Até aconteceu um caso aí, não faz muito tempo, em Batatais, que a polícia queria invadir lá o escritório do advogado e não tinha mandato. Não pode. Não é dessa maneira. Outro caso também, outro exemplo que pode insurgir em crime de abuso de autoridade: prisão em flagrante do advogado por motivo ligado à profissão.
Tá? O advogado ele só pode ser preso em flagrante, aqui diz o artigo 7º, se for por crime inafiançável. Por crime inafiançável, aí sim, aí o advogado pode ser preso em flagrante. Isso no exercício da profissão. Não adianta, o advogado estava na balada e aí ele bebeu demais e ele veio a atropelar alguém. Ele estava no exercício da profissão? Não. Se ele não estava no exercício da profissão, ele pode ser preso em flagrante. Aqui está falando no exercício da profissão. Um exemplo, eu estou na delegacia, aí ocorre um bate-boca lá com o delegado, ou com um policial, e às vezes o advogado vê as vias de fato, aí é o que o Estatuto da OAB diz, que é a lei federal. E quais são os crimes inafiançáveis que o advogado pode ser preso em flagrante no exercício da profissão? Se ele cometer racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos como homicídio qualificado, estupro, que eu já falei que isso daí enseja a exclusão dos quadros da ordem. Então, esses são os crimes inafiançáveis. Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, homicídio qualificado. Então, se o advogado no exercício da profissão ele cometer um desses itens que eu acabei de falar, ele pode ser preso em flagrante. Tá bom, pessoal? Eu espero que eu tenha sido... Claro, tem muito mais coisas, mas para o vídeo não ficar tão longo, enfadonho, então eu dei uma resumida, mas espero que eu tenha sido claro, objetivo. E vou falar uma coisa, deixar uma frase aqui para os colegas acadêmicos de direito. Prerrogativas é ética e responsabilidade. Lembre-se sempre disso.